Vamos à prestação de serviço da Bandeirantes. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Área de instabilidade. Já entrevistei uma deputada jovem, atuante, né, muito qualificada, muito dedicada, está oxigenando a política aqui no Rio Grande do Sul. Sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Eu sempre digo para vocês aqui, não adianta as pessoas, olha, está todo mundo mergulhado no desalento com a política, com políticos. Tem muito cafajeste, safado, sem vergonha, ladrão na política, tem. Hoje eu diria que é a maioria, mas tem gente boa e tem gente que está chegando, né, com propostas interessantes, importantes. Estou recebendo aqui, daqui a pouquinho nós vamos conversar bastante. O programa tem um formato diferente às segundas-feiras, sempre sem debates, né? De terça a domingo nós vamos com os debates, mas às segundas-feiras sempre uma entrevista ou duas especiais. E hoje eu decidi que nós vamos ficar com uma entrevista porque a pauta é muito extensa e importante na vida de todos nós, né? Que é a educação. Eu estou recebendo a deputada Lisiane Bayer, do PSB. Ela está tratando de um assunto assim de fundamental importância, né? Novo plano de educação para o estado do Rio Grande do Sul, e nós vamos esmiuçar isso aí, vamos conversar bastante, e você vai ter a oportunidade de conhecer essa jovem deputada, né? Deputada Lisiane Bayer, do PSB. Daqui um pouquinho, você já pode enviar as suas mensagens. Nos ouvem, nos acompanham agora nessa programação. Para mim é um prazer estar aqui junto com você hoje, falando de temas tão importantes para a nossa sociedade gaúcha e brasileira. Eu quero entrar na nossa pauta, que a nossa pauta é educação, esse projeto importante que a senhora coloca no Parlamento Gaúcho, né? Um novo plano para a educação no Rio Grande do Sul. Mas antes eu queria, assim, a sua opinião, por exemplo, como uma deputada, né? Eu como cidadão, como jornalista, eu fiquei impressionado. Né? Como é que um chefe de polícia vai para a imprensa e diz assim, olha, eu não saio à noite porque eu tenho medo? Bom, então a falência é total do Estado. Há poucos dias atrás, o secretário de Segurança Pública, né, vem a público, e também não disse que veio até hoje, eu não o conheço pessoalmente, não é pessoal, a crítica é diante da situação de insegurança que nós estamos vivendo. Governo passado não tivemos secretário de Segurança, foi um caos também. Governo Ieda, depois que saiu o Enio Bassi, também um caos a segurança pública no Rio Grande do Sul. Então nós estamos há muito tempo sem segurança pública. Mas o atual secretário, que é um delegado da Polícia Federal e que foi secretário no Mato Grosso, tem uma declaração dizendo que o grande problema da violência também tem a ver com as mulheres. As mulheres que saem de casa para ir trabalhar, e aí, vem cá, olha, é uma declaração mais desastrosa do que a outra. Agora vem o chefe de polícia e afirma, mas assim, eu acho que a sinceridade dele está certo, enfim, e tal. Olha, eu não saio à noite porque eu tenho medo. Então, o que lhe parece como deputada que representa o povo? Sobra para nós, né, Milton? Há uma preocupação muito grande em relação às prioridades que a gente diz do Estado, né? Que é questão de educação, de segurança e de saúde. Eu acredito que uma das prioridades é a saúde. E a segurança também nos apavora, a insegurança nos apavora um pouco, e parece que está difícil de achar uma sugestão, uma opção de tentar conter. E às vezes a gente, por não ter uma opção ideal, a gente tenta de vários lados, né? E aí a gente vai para dentro da família para ver onde está o problema, vai para as nossas leis, vai para a questão da segurança, de policiamento na rua. Então são vários debates, na verdade, a serem feitos, né? Vários pontos que a gente foi deixando, e eu digo a gente, porque nós também, como cidadãos, fazemos parte dessa desconstrução, porque fomos deixando o tempo correr, a política acontecer, talvez de forma errônea, e chegamos ao ponto que chegamos. Um Estado financeiramente prejudicado, né, para não usar uma palavra mais drástica, né, mas prejudicado. É difícil
o tema segurança hoje é um dos grandes debates, né? Policiamento que falta, a gente sabe que falta, mas chamá-los e não ter dinheiro para pagar, o que se faz nesse sentido? São vários os nossos debates hoje e são várias as nossas preocupações. Eu, neste momento, eleita no meu primeiro mandato, tento ir assimilando aos poucos, Milton, essas questões para que eu possa, com tranquilidade e humildade e sabendo as minhas limitações e conhecendo as minhas limitações, poder opinar e talvez sugerir ideias para que a gente possa, dentro desse contexto, ir superando as nossas dificuldades. Uma situação... Você já sabe, Bom, então ele pode entrar na Assembleia Legislativa e conhecer um pouquinho desse início de mandato, porque esse é o meu primeiro mandato parlamentar. Eu nunca, como eu te contei na outra entrevista que a gente teve na televisão, eu nunca tive outro mandato parlamentar, né, ou outro cargo relacionado à política. Eu sempre fui a pessoa que fiz a política mais, vamos dizer assim, social, lá na ponta, perto do povo, perto da sociedade, né? E o que me trouxe, na verdade, a concorrer foi essa primeira curiosidade de saber como, de saber e pensar e tentar construir, vamos dizer assim, políticas para contribuir com a sociedade que eu vivo. E essa ideia foi em frente. Eu, a princípio, pretendia concorrer para vereador aqui em Porto Alegre, né, para o cargo de vereador. Acabei perdendo o prazo de filiação por ser até, vamos dizer assim, inexperiente nessa área. Então, vindo o ano seguinte, eu resolvi atender um pedido de grupos de amigos que entendiam que, devido ao meu trabalho de mais de 20 anos dentro da minha instituição, que é a minha igreja, por eu ser uma pessoa conhecida lá dentro, pelo trabalho que eu desenvolvo com a juventude e com as mulheres da minha igreja, principalmente, né? Qual é a igreja? Internacional da Graça de Deus. E na qual meu pai também é pastor. Então, esse grupo de amigas e amigos começaram a indagar por que eu não concorria, então, e se eu vinha, de repente, falando sobre muitos temas relacionados à política com elas, debatendo questões, principalmente da educação dos filhos também, né? Já que eu trabalhava com mulheres, não tem como eu como mãe, né, deixar de debater essas questões. E meio que eu fui assim por aclamação, por um pedido das pessoas, digo, olha, vamos lá, nos represente, a gente ajuda. Pensei e repensei várias vezes, Milton, porque eu não tinha condições financeiras e os meus amigos também não são amigos de grandes condições financeiras. Eu pensava, como que eu vou fazer uma campanha? Como que eu vou concorrer com grandes partidos e com pessoas que têm patrocinadores de campanha? E às vezes eu me preocupava, achava até que poderia ser até inviável, né? Ou, vamos dizer assim, pagar mico lá fazendo uma campanha tão tímida e acanhada e humilde. Mas eu vi uma mobilização muito grande daquelas pessoas que acreditaram, sabe, no que eu dizia, no que eu falava. Mais do que isso, na verdade, do que acreditar nas minhas palavras, as pessoas acreditavam na minha história de vida, né? Eu comecei muito humilde, morando na roça, lá em São Pedro do Sul. Depois fui para Santa Maria, no comércio, guardando o carro na rua em dia de jogo de futebol no Internacional. Então assim, são questões que a tua vida vai te preparando para certas coisas. Morei em bairro humilde, bairro pobre, sem saneamento, sem água, sem luz. E tive sim períodos da minha vida de uma certa prosperidade, vamos dizer assim, onde não nos faltava. Quando meu pai iniciou lá pelo ano de 86, por aí, com um comércio em Santa Maria, onde o comércio dava um dinheirinho. Depois vieram os grandes supermercados e meu pai tinha um comércio muito pequeno, que acabou com o tempo ficando inviável. E ele foi ser motorista de ônibus, enquanto eu e minha mãe segurávamos as pontas no comércio, vendendo o saquinho de leite de manhã, o pãozinho, que era o que nos garantia, que era o socorro de emergência ali para quem morava pertinho. Mas as grandes compras foram deixando de ser feitas no mini mercado, vamos dizer assim, passaram a ser feitas no super.
E foi ficando inviável até que nós desistimos desse comércio, e aí veio um período muito complicado, porque meu pai, como motorista de ônibus, uma família de 4 filhos, ficou difícil sustentar a casa. E nós tivemos que nos mudar, então, para uma área de invasão, porque nós não tínhamos opção de outro lugar, e ali nós morávamos sem energia elétrica, em um cômodo do tamanho desse estúdio aqui, onde a gente se espalhava, uns tinham cama, outros tinham um colchãozinho no chão, e nós não tínhamos água, nós não tínhamos luz, nós não tínhamos banheiro, tomava banho no tanque, né? E essas questões, assim, elas vão formando o caráter do ser humano quando ele sabe olhar e construir, dizer, bom, eu quero crescer, eu quero sair daqui honestamente, eu quero vencer essa etapa. Quando eu levantava às 6 horas da manhã para trabalhar de babá, para ajudar a minha mãe ajudar minha mãe e meu pai no orçamento da casa. Quando eu fui trabalhar numa confeitaria, mexendo panela de doce, lavando louça o dia inteiro. E isso eu não tinha nem 16 anos ainda. Mas eu fazia aquilo com gosto porque eu era a irmã mais velha e eu tinha o dever de ajudar os meus pais a sustentar os meus irmãos mais novos, né? E aí depois veio a nossa história da gente se converteu ao Evangelho, e essa parte, assim, a gente ainda viveu muita luta. Foi nesse período que a gente realmente começou a mudar a nossa história lá no mesmo lugar, na vila, sem água, sem luz. E muitas pessoas diziam, poxa vida, mas que vale a pena tu ficar indo nessa tua igreja, servindo a Deus, se vocês estão aqui, né, nessa vida. Mas a gente foi fiel até enquanto a gente entendeu que estava fazendo a coisa certa, servindo a Deus, sendo honesto com as pessoas, ajudando muitas vezes quando a gente nem tinha o que comer no armário, porque são 4 filhos, né? E aí nós saímos de Santa Maria para morar no Alegrete. E lá no Alegrete meu pai começou o primeiro trabalho ministerial nesse Conselho Nacional de Educação. Esse conselho, que é feito com várias participações de vários fóruns diferentes, ele levanta o tema, o assunto, para a confecção, vamos dizer assim, de um plano nacional de educação com a sua lei, com as suas metas e suas estratégias. No início do ano 2014, esse Plano Nacional de Educação, construído em conjunto com o Ministério da Educação, foi enviado ao Congresso Nacional. Lá naquela época, no início do ano 2014, começou uma grande polêmica em torno do Plano Nacional de Educação, que era a ideologia ou a teoria de gênero que estava contida no Plano Nacional de Educação. Naquele momento, a sociedade se mobilizou, né, foram procurar os deputados fizeram audiências públicas nas suas devidas comissões, foi avaliado, reavaliado e foi retirado do Plano Nacional, foi extinguido, foi suprimido do Plano Nacional de Educação a teoria de gênero, ou ali o termo gênero, orientação de gênero, identidade de gênero, que aparecia por muitas vezes repetidamente em várias metas, em várias estratégias. Muito bem. Agora, no final do ano 2014, o nosso Estado concluiu, portanto, no governo anterior, concluiu o nosso plano estadual de educação. Os planos estaduais deveriam seguir uma ordem, vamos dizer assim, deveriam seguir a orientação, essa é a palavra, do plano nacional. Só que no nosso plano estadual, e eu até trouxe o plano aqui, para se tu quiseres dar uma olhadinha, apesar de ser bem extenso, não tem como dar uma olhadinha, né? Mas a gente estudou esse plano dentro do possível, dentro da nossa correria na Assembleia Legislativa, mas eu estudei esse plano, eu analisei com carinho, e que nos preocupa nesse momento. E eu fui, na verdade, uma das pessoas que comecei a conversar com os meus amigos parlamentares, que são muito mais experientes do que eu nas questões de leis, porque eu não tenho uma formação que me faça entender as leis como um advogado, por exemplo, entenderia.
Mas existem questões que eu, como mãe, avaliei, e eu acho que a sociedade, ela pensa assim também. Ela quer saber como que ela, como mãe, vai ser afetada por essa lei, ele como pai vai ser afetado nessa lei, como que a família vai viver e compreender, como que o professor lá na escola vai conseguir aplicar essa lei lá no seu currículo, na sua grade curricular. Então são questões que a gente começou a levantar e perceber, e eu comecei a entrar em contato com parlamentares até de outros estados e perguntar, escuta, no estado de vocês, como é que apareceu o plano de educação? E eu comecei a levantar esse tema porque nós recebemos o plano agora no finalzinho de maio, na última semana, se eu não me engano. E nós temos que aprovar esse plano até dia 24, porque dia 25 é o prazo limite, tanto no estado quanto nos municípios, para que os estados e municípios apresentem os seus planos devidamente sancionados, para não perder repasses de verbas do MEC para o ano que vem. Então a gente tem um curto prazo, e tem muitos estados e municípios que não vão conseguir cumprir esse prazo, mas enfim, aí é outra questão. O que nos preocupa nesse momento? O nosso plano de educação, o plano estadual de educação, ele não está orientado pelo plano nacional. Ele vem aqui trazendo questões de ideologia de gênero, que é o que a população mais tem nos indagado e nos procurado no gabinete. Hoje eu recebi um abaixo-assinado, assim, que deve ter em torno de umas 5 mil, sei lá, nem sei se só isso, acho que até mais páginas, com milhares de assinaturas, uma moção do povo que chegaram para mim e disse, olha, aqui tem gente de escola, tem gente de igreja, tem gente da padaria, do açougue, todo mundo, do salão de beleza, pessoas que assinaram e que nos enviaram para o nosso gabinete, tendo o nosso gabinete como uma referência até, e eu agradeço essas pessoas por terem me procurado, e eles pediram para mim como é que a gente faz para protocolar essa carta que a gente não quer ideologia de gênero. Quando eu ouvi a primeira vez falar disso, ideologia, teoria de gênero, eu fiquei pensando, dentro desse conjunto, né? O que é ideologia de gênero? O que é isso? Entender, né? O que é isso? Eu fiquei pensando, gente, mas o que é isso, teoria de gênero, ideologia de gênero? Eu, sinceramente, nunca tinha ido pesquisar a fundo isso. E aí eu fui pesquisar, e aí eu achei as audiências públicas no YouTube, que as pessoas podem entrar lá na sua casa depois que acabar o programa, né? Porque agora nós vamos ouvir. Pode acompanhar e ver as audiências. Eu olhei, assisti as audiências públicas lá do tempo que estava se debatendo isso a nível nacional. E aí eu fiquei entendendo o porquê do medo de algumas pessoas que têm a informação da coisa, é o medo e a preocupação disso vir para dentro das escolas. Bom, o que é a preocupação, então, em relação a esse termo gênero? Nós vamos nos remeter a um documento de Karl Marx e de Engels, que fala sobre, para tentar simplificar, para a gente também não se alongar tanto, porque senão a gente cansa o povo ouvindo a gente. Mas Karl Marx e Engels elaboraram uma tese referente à origem da família, da sociedade privada, da entidade privada e da sociedade desigual. Nessa teoria dessas duas pessoas, nas suas mentes fabulosas, a primeira entidade privada seria a mulher, propriedade privada do seu marido. Consequentemente, a primeira instituição desigual da sociedade seria a família. Então, para que nós que lutamos por uma sociedade mais igualitária, igualdade de gênero, e não é de hoje que a gente ouve falar sobre esse tema, esse termo, para que houvesse essa sociedade mais igual, precisaria então se desconstruir homem e mulher. Se desconstruindo esses dois gêneros, nós teríamos então um gênero versátil, ninguém mais seria induzido a nascer e dizer que você nasceu menino porque o seu corpo é um corpo de menino e você tem que ser um menino, se vestir como ele, se comportar como ele, nasceu para crescer e ser o chefe de família, ou você é menina
nasceu para ser isso lá nessa época, né? Dona de casa, mãe, enfim. E aí então estaria resolvida a questão de desigualdade social. Isso nessa tese de Karl Marx e Engels. Algumas feministas lá da época, a Firestone, Sulamita Firestone, acho que é o nome dela, começou dentro dessa tese fomentar. Bom, aí eu cheguei em um documento chamado Agenda de Gênero. Isso eu tirei um dia e um pedaço de uma noite estudando para que eu pudesse compreender e dar uma resposta para os e-mails que eu estava recebendo de algumas pessoas me perguntando o que era a tal ideologia de gênero que estavam começando a ouvir falar. E aí a gente vê então o tema sendo trazido novamente em questão. A luta é contra o quê? A luta é contra a desigualdade social. Bom, mas então para a desigualdade social precisa se desconstruir gêneros, feminino e masculino, e se construir, ou dizer para a criança, vamos dizer assim, para que possa se criar uma nova cultura, que essa criança não deve ter mais essa orientação do meio, da família, ou seja, de quem for, que ela nasce ou menino ou homem, ou nasce menina, que ela deve construir o seu próprio ser. Não existe mais masculino e feminino, não existe o homem que é, na sociedade, visto como maior, né, vamos dizer assim, que a mulher. Então, essa igualdade social, essa igualdade de gênero que tanto se fala. Nós temos que lutar, sim, contra a desigualdade social. O homem e a mulher são importantes, né, são importantes de forma que se completam. Mulher não é mais importante que o homem não é mais importante que mulher. Nós estamos juntos aqui para construir uma sociedade, para viver em família. Só que a gente vê um ataque, primeiro, um ataque à ciência, né? Porque a ciência diz que nós nascemos macho e fêmea. A ecografia, quando você faz quando você faz uma ecografia, o médico diz, olha, é menino, é menina. Eu entendo que a partir de uma implantação da ideologia de gênero, talvez isso seja desnecessário. O médico não vai poder mais dizer isso para a família. Bom, qual é a nossa grande preocupação? Levando o termo gênero, como aparece mais de 20 vezes no nosso plano de educação, às vezes as pessoas vêm para aquela questão, mas gênero é homem e mulher. Bom, gênero é homem e mulher no seu sentido original da palavra, mas não para o sentido que estão conduzindo a essa palavra, um novo sentido. Hoje existem muitas palavras que elas foram roubadas do seu contexto histórico e antropológico, original da palavra, vamos dizer assim. Hoje elas têm outros significados. E gênero é uma dessas palavras que está sendo construída. A exemplo da Suécia, onde tentaram já implantar, a gente sabe de alguns casos complicados. A Alemanha, outro dia eu recebi uma notícia de um casal que foi preso porque não deixou que a sua filha participasse de uma aula de orientação sexual. Eles foram presos, porque afinal de contas é uma lei no país.